vamos lá, nono ano, eu venho dar uma explicação um pouco sobre essa atividade de vocês aí, sobre ângulos que estão compreendidos entre retas paralelas cortadas por uma transversal. E logo na primeira questão tem dizendo o seguinte: observe o paralelogramo abaixo e responda o que se pede. O paralelogramo está assim. Aqui eu tenho 63 graus. Aqui eu tenho a letra A, 63 graus. Letra B e letra C. Vamos lá, né? Essas retas aqui são paralelas entre si. Então vamos observar. Primeiro, tá fácil de a gente encontrar aí quem é o valor de A. Por quê? Observe, pegando essa reta aqui, ó, observe que esse número corresponde a um ângulo que suplementar. E um ângulo suplementar ele é igual a quanto? A 180 graus. Ou seja, eu tenho A mais 63 graus, tem que ser igual a 180 graus. Então A vai ser igual a 180 graus menos 63 graus. Quem vai ser esse A aqui? 117 graus. Então observe, pelo aqueles conceitos de ângulos alternos, colaterais e correspondentes. Observem que esse ângulo A aqui ele é correspondente ao ângulo C. Então o ângulo C também vai ser equivalente a 117 graus. Esse ângulo aqui a 63 graus, ele é o equivalente a qual aqui? Como é que dá para observar? Vocês observam? Vai ser igual a esse, né? Só que esse ângulo aqui ele é correspondente a esse, ou seja, o B é igual a 63 graus. Está respondido a primeira questão, né? Uma dica boa. Na segunda, na figura abaixo estão representadas três retas, R, S, T, e algumas medidas dos ângulos formados por elas. Respondo, os ângulos de medidas A e B são alternos e internos? Vejam aí, pelo conceito da tarefa anterior, da atividade anterior, para poder responder direitinho. Esses ângulos são congruentes? Congruentes são aqueles ângulos iguais. Eles são iguais? Qual é a relação entre os ângulos de medidas B e C? Terceira questão. Considere o paralelogramo ABCD a seguir, em que as medidas dos ângulos internos estão indicadas na figura. Quais são os valores de x, y e z? Uma dica. Observem que 50 e x são ângulos o quê? Alternos internos. Então, eles são iguais. Então, x é igual a 50. E z e y, eles são o quê? Alternos internos também, né? É alternos internos? Não, parece que eles são colaterais, um negócio assim. Mas eles são iguais. Como eles são iguais, a gente pode fazer essa relação aqui. A soma dos ângulos internos de um paralelogramo é 360 graus. 360 graus. A gente sabe o que é aqui? Que de um lado tem 50 mais 50. E x, e como z é igual a y, a gente pode dizer que a gente vai ter 2z. E a partir daí resolver essa equação que vai conseguir encontrar o resultado de z e o resultado de y. Porque a partir que achar o resultado de z, o y vai ser a mesma coisa. Vamos para a quarta. Qual é o valor de x na figura a seguir, considerando que as retas RS são paralelas? Observação. Observa o que aí? Que eles são o quê? São ângulos que a partir que a gente somar eles, ele vai dar um ângulo de quê? De 180 graus. Aí outra dica aqui para vocês. Vamos fazer assim. 2x menos 10 graus mais x menos 20 graus vai ser igual a quanto? 180 graus. Resolva aí essa equação e que vão conseguir achar o resultado.
Na quinta questão, duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais externos, cujas medidas em graus são dadas por 3x mais 20 graus e 2x menos 20 graus. Calcula a medida desses ângulos. Vai ser esse mesmo caso, vocês vão somar os dois ângulos e vão igualar 180 graus e achar o resultado. Sexta questão, na imagem a seguir as retas U, R e S são paralelas e cortadas por uma reta T transversal. Determina o valor dos ângulos X e Y. Aí vocês vão ter aquela ideia de olhar na atividade anterior para poder entender quais conceitos vão utilizar aí. Observe o seguinte, eu vou dar logo uma dica, que o X ele é correspondente ao ângulo de 50 graus, ou seja, ele vai ser igual, congruente ao ângulo de 50 graus. E a partir daí é só encontrar o Y. O Y vai ser quem? Y mais 50 vai ser igual a 180 graus. E a partir daí vai conseguir encontrar o valor de Y. Outro caso aqui, na sétima questão. Sabendo que as retas R e S são paralelas interceptadas por uma reta transversal T, determina o valor de X. Nesse caso aqui a gente não vai igualar a 180 graus, já que os ângulos são correspondentes. 2x menos 60 graus vai ser igual a x sobre 2 mais 30 graus. Resolvendo essa equação daqui, chega no resultado de x. Na oitava, sabendo que R é paralela a S, determina as medidas dos ângulos X e Y. Você vai fazer o seguinte, para poder achar X, vocês vão fazer X mais 60 igual a 180 graus. Ou seja, X mais 60 graus vai ser igual a 180 graus. A partir que vai achar o valor de X, o X corresponde ao mesmo valor de Y. São alternos externos. Ok? Então, vocês vão conseguir encontrar o resultado. Como eu falei, não é difícil, é só observar essa relação entre ângulos colaterais, ângulos alternos e ângulos correspondentes que vai conseguir achar o resultado com facilidade.